Estamos no ano de 5.786, desde a criação do homem, no Jardim do Ganharim, Jardim do Éden, onde Ada e Rava foram criados. Nós temos aqui no nosso canal estudos semanais, leitura das porções diárias de Torá, que são feitos exclusivamente para você, com muito carinho, com muito amor, muita dedicação para o elevo espiritual de sua vida, das nossas vidas, porque Torá do Eterno é um alimento espiritual maravilhoso. Ela nos instrui para seguirmos a direção de nossa vida em situações difíceis, como nós aprendemos ontem, o que nós temos que fazer, né? E a gente ali aprendeu a lição com a nossa matriarca Rívika, né? Rebeca ali, uma situação difícil que ela estava e ela foi ali conversar com o Eterno e o Eterno lhe deu resposta, trouxe para ela entendimento. Então, a você que está aqui pela primeira vez, eu te faço o convite, fica comigo até o finalzinho do vídeo, assista tudo, curta, compartilha, comenta, ativa sininho, se inscreva no canal. Claro que tudo isso você vai fazer se mover o teu coração. Muito obrigada pela tua presença. A todos os inscritos, beijo lindo no teu coração aí. Um abraço com muita sinhá, muita emuná, muita kavaná e muita shalom, né? Que o Eterno alcance tua vida aqui no Brasil ou fora dele também. Que o Eterno te abençoe e visite teu coração aí onde você está, né? Que você possa ter a presença do Eterno aí, sentir a presença do Eterno, porque a gente está aqui estudando a sua Torá e os livros aqui do nosso povo. Que o Eterno então te abençoe. Eu, Nara Chaves, aqui no Torá e Prosa. Não esquece de deixar teu nome da onde você é, aqui no Brasil ou fora dele, que em Cabalate de Shabbat estarei lendo teu nome. Claro que tudo isso o Eterno nos permite. Seja feita a vontade dele sobre as nossas vidas. Eu quero ler aqui com vocês, nós vamos continuar aqui, né, lendo a Paraxá dessa semana, Paraxá Toledot, gerações. Aqui a gente encontra a geração, então, de Isaac e Rivka, que são o nascimento aqui dos gêmeos, dos seus dois filhos aqui, Esav e Yaakov, né? Então, sobre isso aqui é a nossa temática de hoje aqui. E aí vai nos dizer aqui, no capítulo 25 de Bereshit, Gênesis, versículo 24 nos diz assim: quando o tempo do parto chegou, havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era vermelho e todo recoberto de pelos como um casaco. Por isso, ele foi chamado Esav, que significa completamente formado, isto é, já tem pelos. Então o seu irmão surgiu com a mão agarrada ao calcanhar de Esav, por isso ele foi chamado de Yaakov. Ele, que significa, ele segura pelo calcanhar, ele suplanta. Yitzhak tinha 60 anos quando Rivka deu à luz aos seus dois filhos. Então aqui o que nós encontramos hoje? Aqui no capítulo 25, versículo 25, nos diz: o primeiro a nascer foi ruivo, e chamaram ele então de Esav. Mas a pergunta fica para nós refletirmos: por que Esav ele nasceu ruivo? Ruivo, vermelhado, né? Por que Esav tinha essa cor? Essa resposta veio enquanto Esav e Yaakov estavam no ventre da sua mãe Rivka. Tiveram uma conversa, né, muito interessante entre eles, nos diz aqui o Midrash. Yaakov disse a Esav: escuta, meu irmão, diante de nós existe dois mundos, Olam Hazé, este mundo aqui terrestre, e Olam Rabá, que é o mundo vindouro. No Olam Hazé há muita comida, bebida e prazeres físicos. No Olam Rabá não há nada disso. Tudo é espiritual e desfruta-se da divindade. Diga-me, irmão, qual você prefere e eu ficarei com o outro. Esav, sendo de natureza mundana e grosseira, decidiu imediatamente que o mundo exterior, que é o Olam Hazé, era para ele e que Yaakov poderia ficar com o mundo vindouro, que é o Olam Rabá. Quando uma pessoa corre ou se esforça intensamente, né? Você já parou para pensar quando você está correndo, né, fazendo uma corrida ou, enfim, mas você está ali correndo, agitado ali, ou
está fazendo algum esforço intensamente, como é que fica a cor da sua pele? Ela deve ficar vermelha. Consequentemente, quando chegou a hora de Rivka dar à luz, Esav queria que seu mundo exterior o mais rápido possível. Então, saiu apressadamente com o rosto vermelho do ventre aqui de sua mãe. De acordo com a Guemará, Rolim 47b, quando uma criança nasce vermelha, a circuncisão, que é a Brit Milá, não pode ser realizada, até que o sangue desta criança em suas veias se estabilize. Consequentemente, quando Esav nasceu, estava vermelho demais para então ser circuncidado. Quando cresceu e a sua tez voltou ao normal, o seu pai quis circuncidá-lo, mas Esav então se recusou. Após o nascimento de Esav, depois que seu irmão Esav saiu aqui, saiu a sua mão, né, a mão de aqui, depois seu irmão saiu e sua mão segurava a cura de Esav. A pergunta: há uma história no Midrash Rabbah 63:9 sobre o general que certa vez perguntou a um rabino: quem será o último a manter o reino? O rabino pegou um pedaço de papel e escreveu nele o passuque. Depois saiu seu irmão segurando o seu calcanhar, porque ele omitiu a palavra Esav, que é a última palavra do versículo? Resposta: existe uma questão na Halahá sobre se é permitido escrever um versículo completo ou em um pedaço de papel. De acordo com algumas opiniões, não é permitido. Portanto, em vez de escrever o versículo como está escrito na Torá, é aconselhável omitir algumas palavras ou escrever apenas a primeira letra de cada palavra. Veja Gitin 60a, sobre a rainha Hillel. O rabino que respondeu ao general fez o último. Em vez de escrever as palavras completas do versículo, ele escreveu apenas a primeira letra de cada palavra e não incluiu a primeira letra da palavra Esav. Ele escreveu: essas letras têm o valor numérico de 46. As primeiras letras das palavras também têm o valor numérico de 46. Sendo descendente de Esav, o general estava curioso para saber se seu povo continuaria a dominar. O rabino respondeu negativamente, insinuando que o Mashiach ben Davi, como continuação do Malhut ben Beit Davi, eventualmente governará o mundo inteiro. Contudo, temendo o general, ele não quis ser muito claro. Portanto, escreveu este versículo que o general poderia interpretar como significando que Yaakov estava seguindo os passos de Esav e que Esav estaria no comando. Aí, depois do nascimento aqui de Esav, depois então saiu seu irmão, e sua mão segurando o calcanhar de Esav, 25:26. Capítulo 25, verso 26, Bereshit. Depois saiu seu irmão e sua mão segurava o calcanhar de Esav e ele o chamou de Yaakov. A pergunta: por que ele foi chamado de Yaakov e não apenas de calcanhar? A resposta: quando Esav nasceu, ele era coberto de pelos como um adulto, o Rashi diz. Na verdade, ele deveria ter sido chamado de Azui, que significa completamente formado. Com este nome, ele teria 2 letras no nome sagrado de Hashem, que possui 4 letras. Se seu irmão tivesse sido chamado simplesmente de Yaakov, ele não teria calcanhar, ele não teria nenhuma letra do nome de Hashem. Portanto, Yaakov reteve a parte final do nome de Esav e pegou-o para si. Assim, ele também passou a ter uma letra do nome sagrado de Hashem aqui em seu nome. E Esav era um caçador habilidoso. Então a gente viu aqui o nascimento dos 2 irmãos e a diferença. Nada que acontece na nossa vida, ela é por acaso. Tudo, absolutamente tudo. Quanto mais elevado você tem a tua vida, a presença do Eterno, mais você começa a compreender o mundo espiritual que vai além da compreensão humana. Mas que isso é adquirido através dos estudos de Torá,
e de todos os livros que compõem também a Torá. Então a gente vê que as coisas do eterno que ele tem vai muito mais além que a nossa visão do nosso intelecto humano aqui. Precisamos então de sabedoria e discernimento espiritual. Se a gente não tem, devemos pedir ao eterno, porque a palavra do eterno diz que aquele que não tem sabedoria, peça ao eterno, porque ele dá. Principalmente sabedoria para os negócios, sabedoria para as decisões da vida, sabedoria e discernimento também para o estudo de Torá, porque o Eterno, sim, e a gente sabe disso, o Eterno é o dono do milagre, ele é o dono de todas as coisas e tudo ele fez para as suas criaturas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, comenta, ativa o sininho, se inscreva no canal se não é inscrito. Beijo lindo no teu coração, Lerri Traotz, e até a próxima.